Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Fernando Naim, sou coordenador de desenvolvimento e produto, atuo há 8 anos na Softplan e sou o responsável pelo produto Solar BPM, que é a ferramenta de automação de processos para a gestão pública. Sou muito feliz em poder mediar esse nosso webinar hoje, tá? Um webinar que é Solucionando Problemas Complexos com um BPM especializado na administração pública. E como vocês podem ver, nós teremos 3 convidados aqui conosco hoje, com muita experiência nesse assunto e muito focado também na transformação digital da gestão pública. Então vamos lá às apresentações. Estão aqui comigo Regiane Padetti, Alex da Rosa, ambos da Prefeitura de São Bernardo do Campo, e a minha colega de trabalho, Luciane Pazin, que é especialista da Softplan nessa área de BPM. Bom, vamos começar então, vou fazer uma breve introdução para vocês. Se a gente parar para pensar hoje, né, a gente tem algumas palavras que estão em alta, algumas palavras que estão sempre vamos dizer assim, na moda, né, que a gente pode dizer aí, elencar algumas, que é sustentabilidade, economia, eficiência, produtividade, né, e muitas pessoas acabam falando que realmente essas palavras são modinha, que elas vêm e vão. Mas, na verdade, assim, será que são modinha mesmo? Será que essas palavras não são necessidades que, na verdade, a gente precisa trazer à tona agora? Né? Que a gente precisa vivenciar essas palavras? Sustentabilidade, economia, eficiência, produtividade? Né? Para muitos do setor público, ainda é visto, né, quando a gente pergunta para alguma pessoa, para algum cidadão, a gente pergunta, o que vem à sua cabeça quando a gente fala de um setor público? Quando você fala de um órgão público. E a gente ouve muito falar, é burocrático, é lento. Né? E a gente sabe que hoje o setor público, ele busca a eficiência, né? É um dos objetivos permanentes do setor público. E a gente está aqui hoje para realmente desmistificar isso e provar para todos que ele pode ser ágil, ele pode mudar, ele pode ser eficiente. Tá? Então, a sociedade está cada vez mais exigente também com esses serviços que recebe. Né? Então, hoje, se a gente for falar de uma prefeitura, a prefeitura oferece serviços ao cidadão, né, aos cidadãos. E, cada vez mais, eles passam a ser exigentes nesse ponto. Né? Diante disso, o setor público se vê cada vez mais obrigado, mais impulsionado, né, porque esse é o benefício muito bom para todos, para adotar essa gestão de processos. Temos o governo federal, né, que tem implementado diversas ações para melhorar a qualidade e o atendimento, né, do aumento da produtividade. Uma delas é a publicação do decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015, que trata do uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito da administração pública e federal. E é aí que entra o nosso tema de hoje, o BPM. Né? O BPM vem com o objetivo de modelar e automatizar os processos visualmente, utilizando uma notação BPMN 2.0, que é a mais utilizada no mercado mundial, utilizando formulários personalizados, padronizando os fluxos e ganhando mais eficiência e celeridade na execução de suas tarefas. O melhor de tudo isso é que ele é low-code, né? É sem a necessidade de eu ter que envolver um desenvolvimento novo no nosso sistema. Tá? Bom, acho que eu já falei demais e acredito que estou dando até alguns spoilers dos assuntos que estão por vir aí no nosso webinar. Vamos lá, então. Para exemplificar essa introdução sobre o que é um BPM especializado na gestão pública, eu chamo a Luciane Pazin, que é engenheira pós-graduada em gestão de processos de negócio e certificada como CBPP, que é uma certificação reconhecida internacionalmente concedida a profissionais com experiência em BPM, e ela atua há mais de 7 anos com modelagem, análise, desenho, transformação e gestão de processos, sendo que os últimos 5 anos com foco na transformação digital de processos na área pública. Na Softplan, atua como coordenadora de operações e advisor em BPM. Lu, passo a palavra para você.
Obrigada, Nain. Olá, pessoal. Como o Nain já me apresentou, meu nome é Luciane. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E antes de mais nada, eu gostaria até de começar pelo básico, né, para deixar todo mundo na mesma página. A gente costuma utilizar muitas siglas em inglês, principalmente na área de tecnologia, partindo do pressuposto que todo mundo sabe o que significa, né? Mas eu sou mais da frase de que nada é tão óbvio que não precise ser dito, né? Então, vamos lá. O que é BPM? BPM é a sigla para Business Process Management. Em português, gerenciamento de processo de negócio. O que é isso, né? Trata-se de uma disciplina que visualiza as operações de negócio além das estruturas funcionais tradicionais. Né? Essa visão, ela compreende todo o trabalho executado para entregar o produto ou serviço de um processo, independente de quais áreas funcionais estejam envolvidas, né? Trazendo isso para o âmbito da gestão pública, de forma bem simples, trata-se da visão ponta a ponta do processo de cada serviço ou assunto. Por exemplo, né, um serviço de alvará de construção que é fornecido por uma prefeitura, ele possui um processo, certo, que vai desde a requisição feita pelo munícipe até a emissão e entrega desse alvará. Esse processo ele passa por várias unidades e até secretarias distintas para ser concluído. E a gente sabe que ainda no decorrer dele ele pode iniciar outros subprocessos, né? Como, por exemplo, um subprocesso de habite ou uma verificação de IPTU. O BPM ele traz justamente essa visão do todo, uma visão interfuncional que a gente fala, né? Que percorre entre diversas unidades, né, setores, com o único objetivo de entregar valor ao cliente final, que neste caso, do exemplo, né, é o próprio munícipe solicitante. Então, BPM é uma disciplina gerencial que integra processos, pessoas e tecnologia, e a tecnologia é uma parte fundamental do BPM, principalmente para trazer celeridade, eficiência, transparência e algo muito importante que são indicadores, né, de desempenho. E trazendo então para o nosso produto, como o Nain citou, o Solar BPM, o grande diferencial dele é justamente a junção de um software especializado na gestão de processos da administração pública com um motor de automação baseado em BPM. Na prática, né, o que isso significa? A gente consegue criar fluxos de processos super complexos e específicos para órgãos distintos. Tudo isso de forma low-code, como o Nain comentou. O que é low-code? Né? A gente consegue parametrizar isso tudo dentro do software, da aplicação, sem a necessidade de desenvolvimento, programação, botar a mão no código. Né? Não precisa de um desenvolvedor para fazer essa parametrização dentro do sistema. Então, cada órgão, através do Solar BPM, pode focar em serviços ou assuntos completamente diferentes, de acordo com a necessidade ou cadeia de valor do órgão. Por exemplo, enquanto uma prefeitura pode focar na automação de processos que geram arrecadação para o município, caso essa seja a estratégia da administração, um tribunal de contas pode preferir focar na automação de assuntos internos do órgão, por exemplo, um assunto de RH, né, ou outros assuntos que exijam uma grande quantidade de regras complexas e que podem ser parametrizadas tranquilamente dentro da ferramenta. E toda essa automação, ela conta também com a criação de formulários dinâmicos, né, que podem ser feitos por pessoas sem conhecimento em TI. Então, além do desenho do fluxo que é feito dentro de um editor BPM do sistema, a gente também consegue elaborar formulários dinâmicos que vão ser utilizados em cada etapa do processo. Então, por exemplo, na entrada da solicitação, quando ou um servidor ou um munícipe vai fazer uma requisição, uma solicitação, a gente consegue criar um formulário com todas as informações necessárias e específicas para aquele tipo de solicitação em questão. Então, faz com que a requisição ela já seja cadastrada com todos os insumos necessários para a análise, né? Esses formulários dinâmicos, eles também são criados para cada uma das tarefas do processo, ou seja, sabe aquele fluxo que a gente tem? Cada caixinha cada tarefa, a gente cria um formulário personalizado para cada uma dessas etapas, né? Com as perguntas e informações pertinentes para aquela etapa do processo, e isso gera insumos para o próprio fluxo, porque a gente sabe, né, que dentro de um fluxo pode ter várias decisões que levam a caminhos distintos. Então, uma ou mais respostas fornecidas pelos usuários, né,
nestes formulários no decorrer do fluxo, essas informações elas podem definir de forma automática para onde esse processo deve seguir. Então, por exemplo, trazendo de novo o exemplo do alvará de construção, a gente consegue parametrizar condições de acordo com essas informações inseridas. Por exemplo, se o município coloca um CEP, né, da localização de onde vai ser realizada essa construção, o sistema consegue verificar se esse CEP, né, se essa construção está inserida numa área de proteção ambiental ou não. Se sim, ele pode enviar esse processo automaticamente para a Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, entre diversas outras condições que a gente pode colocar. Então, qualquer decisão baseada em dados, que não precisa ali de uma análise humana subjetiva, a gente pode, essa decisão ela pode ser tomada de forma automatizada pelo próprio sistema, né? Então, isso dá uma grande autonomia para o órgão, porque, como eu disse anteriormente, tudo isso que eu falei agora pode ser parametrizado dentro da aplicação sem a necessidade de programação, ou seja, a própria equipe de negócio do órgão consegue fazer a automatização desses processos. Bom, Nain, acho que eu já falei bastante, né? O que você acha da gente ouvir agora diretamente de quem conhece Solar BPM na prática? Legal, Lu. Muito bom essa explicação do Solar BPM, principalmente, né, essa parte de não só da engine, né, do motor, né, da automação de um BPM, mas também toda essa parte de formulário dinâmico que acaba padronizando todas as informações para que quando chegue realmente um processo dentro do órgão, ele já chegue com todas as informações necessárias para que possa fluir o seu trabalho, né? Então, a gente consegue abranger aí várias frentes, né, de negócio, padronizando e personalizando cada formulário. Muito bom, obrigado, Lu. Então, agora, dando continuidade, como a Lu falou, vamos ouvir aí, fazendo esse vínculo, né, da ferramenta com a prática do uso num órgão, num exemplo, numa prefeitura, né, dentro de uma gestão pública. Tá? Então, para isso, eu vou chamar aqui nossa próxima convidada, é a Regiane Padetti, que é diretora de Seção de Sistemas Administrativos da Secretaria de Administração e Inovação do município de São Bernardo do Campo. Trabalha há mais de 30 anos no setor público, fez sua carreira na área de TI e participou de diversos projetos, tanto na área financeira como administrativa. E hoje gerencia o projeto de processos digitais desde dezembro de 2015. Regiane, seja bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia a todos. Como o Nain falou, meu nome é Regiane. Eu trabalho na prefeitura há mais de 30 anos e sou diretora de seção, né, de sistemas administrativos, trabalho na área de TI. E com o sistema de gestão de processos, eu venho trabalhando há quase 20 anos. É bastante tempo, né? Agora, para falar do BPM, seria legal contar um pouquinho da historinha aqui, né, de como tudo isso aconteceu. Assim, nós tínhamos um sistema, né, proprietário, mas ele era muito antigo, e com isso nós, em 2010, foi aberta uma licitação e foi contratada a Softplan com o sistema CPA na época para entrar com um sistema atualizado e que nos possibilitava usar o processo digital, introduzir o processo digital em São Bernardo. Só que, no entanto, nós não conseguimos, né? A gente usou a ferramenta até o finalzinho de 2015 apenas para controlar processo físico. Aí foi contratado uma modernização na ferramenta, aí sim já veio o Solar BPM, né, atualizado, modernizado, e junto dessa modernização, nós contratamos um serviço de mapeamento e virtualização de processos. Aí foi aí que a gente começou a entrar verdadeiramente no mundo digital, né? São Bernardo deu o primeiro pontapé aí. Como a Lu falou, né, foi feita uma cadeia de valores por secretaria para definir por qual assunto nós iríamos iniciar, né, todo o trabalho. E aí
para a Secretaria de Finanças, ficou definido o assunto revisão de IPTU, que, assim, os lançamentos, né, às vezes são recursados pelos munícipes, e aí ele fica represado, esse débito fica sem cobrança, enquanto ele não tiver o julgamento do que ele está sendo contestado, né? E então, para acelerar isso, né, para agilizar a solução desse processo, foi escolhido esse assunto para virtualizar. Aí nós fizemos reuniões com todas as unidades, né, que estavam envolvidas nesse assunto, tivemos várias reuniões, várias pessoas, todo mundo dando palpite, e assim, o fluxo começou muito grande, tá? Então, quando ele foi colocado no ar, ele passava por todas possíveis e imagináveis condições que ele pudesse encontrar. E com o passar do tempo, o próprio usuário foi percebendo que ele podia, algumas coisas, ser tratadas de forma paralela, ou então desvincular desse fluxo principal para um subfluxo, ou para um fluxo, para um outro assunto, né, desvincular do principal, porque tudo isso atrasava, né, a solução daquele problema do débito. E aí, com tudo isso, inicialmente, como a Luciane falou, né, das várias caixinhas, inicialmente nós tínhamos 70, quantificando lá aproximadamente 70 tarefas, né, mapeadas, e hoje o fluxo conta com 38, sendo que nem passa por todas elas, né? O BPM, ele colabora muito para desenvolvimento rápido de serviços, né? Nós tivemos um caso também, contando aí dentro da historinha, em 2019, o prefeito, do dia para a noite, soltou uma lei colocando um serviço disponível para o munícipe em caráter de urgência, e em uma manhã foi desenvolvido o formulário, o fluxo, introduzido, feito o teste e disponibilizado tanto na web como no atendimento presencial, esse serviço novo para que o munícipe pudesse fazer a solicitação, no caso, se fosse necessário, né? Então, o BPM ajuda muito nesse aspecto, né, em você desenvolver coisas rapidamente. Uma coisa que a gente sente que é importante é ele ser centralizado, tá? Ter uma área centralizada para desenvolvimento. Desde o início, a gente sentiu que precisava, apesar de ser uma ferramenta de fácil trato, né? Era importante ficar centralizado exatamente por conta das padronizações, como foi explicado, né? E que possibilita otimizações também, reaproveitamento, muito fácil. Com ele também a gente consegue virtualizar processos de uma maneira geral, né? Então, aquele rito que o processo físico tem, né, que passa por uma série de etapas, nessa virtualização se consegue rever, né, todos esses passos e aí eliminar passagens, otimizar passagens para não correr, né, para diminuir, para otimizar mesmo todo esse caminho que o processo percorre, né? A gente podia falar em números aqui em São Bernardo, tá? A gente tem hoje disponível 900 assuntos, tá? Desses 900, isso entre interno e externo. Desses 900 aí, um pouquinho mais de 900, 296 estão disponíveis para o cidadão, para ele fazer a solicitação desse serviço de casa, o que facilita bastante, né? Então, é algo que é bem prazeroso você ter um trabalho assim que fica facilitando a vida do cidadão, né?
Outro número que a gente tem são usuários internos. A gente tem cerca de 3.200 usuários internos ativos, né? Não usam o sistema simultaneamente, é lógico, mas é um número bastante grande, né, de usuários para usar a ferramenta. Usuários externos, né, munícipes, entre pessoa física e jurídica, estamos aí numa faixa de 211 mil usuários, tá? A gente teve no comecinho de 2020, a gente foi lançado um projeto do 100% digital, e porque a gente ainda tinha alguns processos que tramitavam em formato físico, né? E então, em 2010, comecei em 2010, foi lançado o decreto para fazer a virtualização de todos os assuntos, e coincidiu com a pandemia, né? A gente, do início, ficou até receoso, achando que poderia atrapalhar, e, na verdade, a pandemia veio, né? Infelizmente veio, mas veio e até ajudou a gente na questão da virtualização, na digitalização de tudo, né? De todos os assuntos. Porque aí a pessoa passou a ter, né? Teve o afastamento social, e aí o pessoal foi fazer home office, e o processo digital acabou emplacando de vez por conta disso, né? Foi necessário, ele foi primordial para que fosse, né, surtisse efeito esse distanciamento, né? Outro número que a gente pode falar é que da implantação final desse projeto do 100% digital foi em junho de 2020, quando a gente encerrou o projeto, né, com tudo virtual, com tudo digitalizado. Então, de junho de 2020 até setembro desse ano, nós tivemos 1.750.000, aproximadamente, tramitações de processo. Isso significa quase 110 mil tramitações mês. Você imagina isso durante a pandemia e o que gera, né, assim, de economia para o município, essas tramitações, né? Economia de transporte, perda, né? Muitos processos acabavam sendo perdidos em formato físico, e mesmo aí, no caso, a transmissão do vírus poderia até acontecer, né? Manuseando todo esse papel, esses processos, né? Nesse mesmo período, nós tivemos 2.400.000 peças inseridas em processos. É papel que não acaba mais, né? E com isso também gerou uma economia razoavelmente boa, né, para a prefeitura. Deixou de usar tinta, impressora, e também tivemos aí o lado de meio ambiente, né, a preservação. Fazendo as contas aí, a gente tem em média umas 120 árvores poupadas, né, preservadas por conta desse papel não ter sido usado, né. Então, aqui a gente conclui, né, com a digitalização e a virtualização do sistema, é que a prefeitura, né, o município ganha muito, né, na questão de economia, de praticidade, de tempo, tudo como a Luciane explicou antes. Mas o principal objetivo assim, quem ganha mais é o munícipe, né? O munícipe é o que lucra muito mais com tudo isso, por conta do trabalho ser mais rápido, ser mais eficiente. Então, eu acho que a gente atinge, né? O importante, a nossa meta é sempre contribuir com o munícipe. Tá bom? É mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito bom, Regiane. Pegando o gancho de algumas frases, né, alguns assuntos que você abordou aí no seu depoimento, a gente pode ver que a maturidade, né, do processo, como quando você falou que tinha 70 caixinhas, e com, né, o uso do sistema, com o uso do
da modelagem do BPM, a gente consegue visualizar e ver que muitas coisas que a gente fazia antes, porque sim, a gente tem aquele pensamento do físico, né, do passar de mão em mão, muitas coisas daquilo a gente consegue poupar tempo, a gente consegue ver que aquilo realmente não precisava, e a gente consegue, com a maturidade naquele processo, a gente reduzir o tempo e as tarefas que a gente faria, né, naquelas 70 tarefas. Pô, realmente, será que eu preciso passar por aqui? Por que eu passo? A gente tinha muito disso, né, no físico, que chegava assim, eu tenho que encaminhar para lá. Mas por quê? Ah, não, porque sempre foi assim. Né? Então, a gente consegue amadurecer o processo e consegue também fluir melhor esse processo, claro, entregando muito mais rápido aí para os munícipes. Né? Um outro gancho também, infelizmente, né, a gente é obrigado a falar que a pandemia nos trouxe pelo menos uma coisa boa, que foi realmente essa questão de aceleração digital, né? Ele antecipou muito aquilo que já iria acontecer, porém ele antecipou. Infelizmente, né, a única coisa boa aí que a pandemia nos trouxe. Uma outra questão ali é que, assim, fazendo muita analogia com o físico, né, surgiu mais algumas palavrinhas novas aí que eu citei lá no começo, né, que é o quê? Que é o paralelismo. Né? Então, no físico, eu tinha que realmente pegar o processo, encaminhar para um órgão, encaminhar para outro setor. Muitas vezes uma secretaria ficava em outro prédio, sem contar, não vou entrar no mérito aqui de economia, malote, perda de documentos, que a gente sabe que realmente acontecia, né? E a gente consegue acelerar tudo isso, né, no meio digital, e inclusive, por que não pegar o mesmo processo que antes ia para uma pessoa só, eu poder paralelizar e já mandar uma tarefa para várias pessoas, né? Uma tarefa para cada um, e cada um fazer a sua tarefa, óbvio, chegando lá no nosso reduzir o tempo. E não só o tempo, como tempo, economia, custos, árvore, sustentabilidade. Então, a gente ganha muito com tudo isso, né? Então, vamos lá para trazer mais alguns exemplos e experiências. Eu vou chamar aqui o nosso próximo convidado, o Alex da Ross, que é economista e advogado e pós-graduado em Direito Tributário. Hoje é auditor fiscal da Prefeitura de São Bernardo do Campo e é responsável por projetos de inovação na gestão pública. Alex, seja bem-vindo. Olá, Naim. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, eu sou auditor fiscal, né, lá na Prefeitura, então eu vou falar mais peguei a parte mais fácil aqui, né? Que é como usuário aí interno das ferramentas, né? Então, a parte mais difícil fica aí para a Lu e para a Regiane, né? Para a equipe delas. E eu fico aqui com a parte mais fácil como usuário. Então, vou trazer um pouco dessa experiência que a gente teve lá no uso dessas ferramentas, né? O pessoal chama BPM lá, a gente fala já que é fluxo fechado, já tem outra denominação. Então, eu comecei lá há 3 anos, né? Então, e a nossa área funcionou ali como quase que uma experiência, a primeira experiência para inserir esses fluxos, né, fechados. Tal. E eu, como já tinha uma facilidade com a ferramenta, fui um dos primeiros usuários aí. Então, eu tenho bastante experiência nessa parte aí do fluxo. Posteriormente, eu fui até trabalhar como facilitador, né, entre a Secretaria de Finanças e a área de TI, exatamente para mostrar a ferramenta, da possibilidade que ela tinha. Então, porque o usuário geralmente tem um pouco mais de dificuldade para entender, para colocar o fluxo, sair do papel para o fluxo BPM ali, né, para parametrizar todas as funções. Então, acho que a primeira coisa que eu queria trazer, né, que é os processos digitais, como a Regiane já falou, ajudaram muito na questão do home office, né? Sem ele, eu acho que, apesar que a gente já tinha um processo antes da pandemia, a gente já tinha um home office começando a ser implantado na Secretaria lá de Finanças, e os processos digitais realmente ajudaram
acho que foram fundamentais, né, para a gente conseguir trabalhar de casa e também ajudar o munícipe, né, que é o principal usuário aí da prefeitura, né. Então, a prefeitura não parou e, em parte, boa parte, foi porque os processos já estavam digitais, né. Um outro fator que eu, como usuário, como auditor, trabalhando no dia a dia, pude verificar é a diminuição do tempo, né? Enquanto antes a gente ia lá, fazia uma cota, imprimia, assinava, repaginava, né? Acabou que inclui lá rapidamente, joga lá, ele já o Word já transforma em PDF e já tem um encaminhamento para, como o Naim ressaltou, se é um processo para uma outra secretaria, né, em questões de segundos já está lá, não precisa colocar, despachar, não tem nenhuma perda, né, não pode ocorrer perda, né, do processo. Então tem toda essa questão aí que o processo digital melhorou na questão do tempo, tanto no você fazer o processo como o encaminhamento, o trâmite do processo. Falando mais no fluxo fechado também, uma coisa legal que a gente conseguiu desenvolver foi a questão da distribuição automática dos processos. Antes não tinha, então, né, primeiro gerava aquela pilha de processo, e aí cada um pegava lá, gerava até uma confusão, pego aqui, você pega mais, eu pego mais difícil, mais fácil, enfim. Isso daí, até para o chefe que distribuía o processo, era complicado, né? Então, então o processo já chega, não passa nem pela distribuição manual no sistema do chefe, então ele já tem a distribuição do processo, ou seja, o chefe não vai perder o tempo distribuindo o processo, e o auditor também já vai receber de uma forma distribuída igualitária ali, e também, né, até a questão, se for ver até de um personalismo, esse daqui eu conheço, quem que é o dono, quem que é o interessado, enfim, acabou com qualquer tipo desses problemas que podem ocorrer com um processo físico, né? Então, esse daí acho que foi um avanço legal, que dá para fazer no BPM, né, no fluxo fechado. Uma outra coisa que eu verifiquei também é na questão dos encaminhamentos, né? O encaminhamento com fluxo fechado, você praticamente nem se preocupa para qual é o fluxo que vai seguir, porque, né, já está pré-definido. Então, também isso daí também traz agilidade no dia a dia. Uma das coisas também que a gente observou que ficou bem legal, que a gente colocou, né, junto com toda a equipe de TI e da Lu, foi uma questão de alçadas, né? Então, quem trabalha aí na área fiscal sabe que, né, para um cancelamento, existem leis, né, que definem, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer qualquer cancelamento de qualquer valor. Então, aí a gente tem uma lei tributária que define até tanto valor, até 2 mil o próprio auditor pode, até 5 mil é o chefe, até 10 mil é o diretor, e assim vai. Então, isso daí, com fluxo fechado, a gente já coloca o valor lá da ação, e automaticamente já vai se é uma imunidade, já vai lá para a diretora, passa por todos os processos, quer dizer, ninguém precisa ficar preocupado em quem que vai assinar, quem que não vai assinar, né? Aliás, todas as assinaturas agora, isso é tudo digital também. Então, o próprio encaminhamento, o próprio sistema, você consegue fazer essa distribuição de alçadas automaticamente, né? E por fim, eu queria levantar que a gente conseguiu utilizar o fluxo fechado também, porque você tem as tarefas pré-definidas. A gente faz um ano lá que está com um incentivo, que é uma lei da produtividade, que, né, tinha um estoque imenso.
mais de 12 mil processos lá em estoque, e a gente foi aprovado uma lei de gratificação e produtividade, e que a gente conseguiu diminuir 50% esse estoque de processos só na Secretaria de Finanças. E a produtividade, a gente, né, no início tinha um problema de como que a gente vai fazer uma métrica, né, disso daí, né, como que você vai avaliar a performance do dia a dia do cada auditor. Então, a gente pegou algumas tarefas do fluxo, por exemplo, análise de processo, e conseguiu pontuar com um determinado assunto e dependendo do assunto, dependendo do setor, dependendo da tarefa, a gente pontuou essa tarefa. Então, isso daí é gerado quando a pessoa finaliza essa tarefa no fluxo, né, no BPM, automaticamente essa tarefa já é pontuada, não tem nenhuma interferência, nem do chefe, nem do diretor, nem da pessoa, de ninguém. Então, fica registrado o tempo que a pessoa demorou, qual a tarefa. Isso daí a gente conseguiu, e no final do dia, a pessoa recebe um relatório de tudo que ela fez, de todas as tarefas que ela finalizou naquele processo, ou nos processos, e também, no final do mês, gera um relatório com uma pontuação, e conforme essa pontuação, a pessoa ganha uma gratificação. Então, isso aí foi bem legal. Aliás, a gente utilizou não só na produtividade, mas durante a pandemia, usou esse sistema também para avaliar o home office. Então, a gente também trouxe relatórios que a pessoa finalizava a tarefa, não só as tarefas pontuadas, e gerava um relatório de teletrabalho. Então, o chefe, o diretor, tal, sabia exatamente o que aquela pessoa produziu, quando ela finalizou, qual o horário durante a pandemia. Isso aí se prossegue até hoje, né? Porque a gente ainda não acabou a pandemia, não acabou o home office, então o chefe também teve uma ferramenta a mais de acompanhar o trabalho do auditor em teletrabalho. Eu acho que é isso aí, minha contribuição, né? E depois, como tinha essa facilidade, também acabei trabalhando, conhecendo toda a ferramenta, né? E a gente espalhou todos esses processos, não só na área de benefícios, como toda para a Secretaria de Finanças, especificamente na área da Receita. É isso, né? Acho que essa aí é a minha contribuição aí para o pessoal, né? A experiência foi muito gratificante, né? De trabalhar e principalmente para todo mundo, né? Porque acho que quem ganhou foi tanto, né, a prefeitura como nós, né? Servidores e principalmente os munícipes. É isso. Exato. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Vamos pegar mais uma palavrinha que surgiu aí, e principalmente, né, no seu cargo, na sua lotação hoje, que é auditor, e a transparência. Então, a gente pode trazer mais essa palavra aí para a gente, que é transparência, não só no processo como um todo, na transparência de, claro, não beneficiar um ou outro, né, mas também numa coisa muito legal que você pontuou agora no final, que é uma gamificação. Então, nessa gamificação que vocês acabaram fazendo dentro do órgão, né, a gente pode dizer que é uma competição sadia, né, uma competição que quanto mais eu vou produzir, mais eu vou ganhar. É uma bonificação, tudo legal, tudo certinho dentro da lei, e por que não fazer isso, né? Por que não a gente ter essa transparência? Não tem ninguém que ganha mais do que o outro, e sim a ferramenta nos dá esse resultado. A ferramenta principalmente ajudou na questão exatamente de transparência, que ninguém consegue alterar nenhum dado. Não é uma folha de papel que você vai lá e escreve, olha, eu fiz isso. Aí amanhã eu esqueci de fazer, aí deixa eu retroagir ali ontem. Não tem. Finalizou o mês, puxa o relatório, não tem ninguém que altere, não tem Luciane que altere, não tem Regiane que altere, não tem Softplan que altere, né? Tá lá. Exato. Muito legal. E
como você bem falou, né, e muito bem colocado ali no final, todo mundo vai ganhar, né? Seja a própria prefeitura, seja o próprio servidor público que está ganhando essa bonificação ali, mas ele não deixa de estar trabalhando. Então, ele está trabalhando, é merecido ganhar a bonificação, e principalmente também o cidadão, o munícipe, acaba também tendo o seu processo respondido mais rápido, atendido com mais agilidade, né? Então, muito obrigado, Alex. Muito obrigado pelas suas palavras. Bom, pessoal, estamos chegando ao final. Regiane, Alex e Lu, gostaria de agradecer a experiência que vocês compartilharam aqui conosco. Tá? Em nome da Softplan, eu agradeço também o aceite em vocês até participarem aqui, né, do nosso Gestão Pública Talks. E, para a gente encerrar, mais uma vez, meu muito obrigado pela atenção de todos, não só vocês aqui, palestrantes, como também o nosso público de casa. Sigam acompanhando a programação no Gestão Pública Talks. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigado.